roubou no futebol aqui também, pô. Daniel Alves, né, pô? Esquecemos dele. Só detalhe, São Paulo tá devendo Daniel Alves até hoje até e não pagou o Rames paga? Rodrigues até hoje também. E tá devendo o Crespo, que hoje se emocionou na entrevista coletiva, que com todo o respeito que me merece, não é cornetar, viu? Mas o William Cury me lembra muito bem aqui. O William Cury, que é São Paulino, trabalha aqui na Rádio Bandeirantes, tá criticando já o Crespo por ter chorado na entrevista coletiva de apresentação. Não pode chorar. Pois é. Mas peraí, Denis, também, né? Vamos deixa lá. o cara chorar, caramba. Se emocionou, falou do Tele, do Muricy, fotos na parede. Fotos da parede, a mesma parede que colocaram a frase dele quando ganhou o campeonato. Por isso, quando fora, chutaram apaga. a bunda dele, apagaram. Agora eu quero colocar de volta. Tu tem sido um defensor de São Paulo aqui. Tu acredita nessa diretoria? Eu acredito no São Paulo. Não. Te fez uma pergunta direta. Fiz uma pergunta direta. Tu acredita na diretoria do São Paulo? Eu não acredito na forma como o São Paulo é gerido hoje. Então tá aí. Eu acho que essa... Assim, então o Crespo chorar... Talvez ele esteja chorando de não ter recebido uma parcela do que o São Paulo deve. Exato. Ou que eles acordaram que vão pagar o que tá... Ou chorou quando ele pegou o elenco nas mãos. É isso que eu tenho. Mas isso aí ele topou. Para. Ele não pode chorar por causa disso. Isso ele topou. Ele sabia. Ele sabe exatamente o elenco que ele pegou na mão. Pode. Ele pode ter chorado, tipo assim, entramos num acordo no passado. Ok, quem sabe eu recebo o passado. Pessoal, o São Paulo era uma referência. O São Paulo tinha aberto. 2007. Mas tinha aberto um abismo para os concorrentes. Já faz tempo. Mas faz tempo, mas continua, viu? A década. 18 anos. A década passada do São Paulo, Denis, era pro São Paulo ser o que o Palmeiras é, sim, senhor. Era pra ser, não foi, então. A gente tem que falar sobre isso. Porque eles rasgaram o estatuto lá atrás com o Juvenal e continuam rasgando até hoje com a gestão do Casares. Só se preocuparam com interesses pessoais. Conselheiro podia ser remunerado no clube. Só política, zero futebol. Esqueceram tudo que eles tinham feito ali atrás. Tudo. Foi. O São Paulo era pra ser o que é o Palmeiras hoje. São Paulo se perdeu quando o São Paulo perdeu o estádio e o Juvenal pirou. E ali virou uma política e o clube foi indo. Quando o Juvenal rasgou o estatuto para se perpetuar no poder, o São Paulo afundou junto. A hora que o Juvenal rasgou... Ele mudou isso porque ele queria ser o presidente do estádio da abertura da Copa do Mundo. Então, ele rasgou o estatuto. Quando o Corinthians, ou a CBF, ou qualquer um que seja, dá o bypass e o São Paulo perde a abertura da Copa, o São Paulo se perdeu inteiro. Não se levantou até hoje. Eu estava na entrevista dele, te lembra? Até hoje. 2009 eu estava na entrevista dele lá no CT de Cotia, lembra? Sim. Um monte de repórter em volta dele. E ele fez questão de falar, lembra que ele ironizou o novo estádio do Corinthians, né? Sim. Como é que vai ser um estádio de Itaquera? Você acha que a Angela Merkel vai descer em Itaquera, né? Ali foi uma entrevista bem pesada na época, de muita repercussão. Empáfia, né? Mas não tinha sido definido ainda. Ainda não tinha sido definido o estádio do Corinthians. Lotada de preconceito. Se hoje, em 2025, a gente já tá falando disso pra caramba. Exatamente. Só que isso foi em 2012 ou 13. Foi em 9. Foi 2009. Então mais A tempo entrevista ainda. foi em 9 e o estádio não tinha sido definido ainda. Exatamente. Agora vocês lembram bem, você tá falando do abismo, né? Quando o presidente de São Paulo era o Carlos Miguel Aidar. Nossa. E ele comendo banana. Eu tava lá também. É. Ali no Morumbi, ao lado do Ataíde Jogueira. Outra arrogância. Arrogante. E ele sendo arrogante com o Palmeiras estava numa draga do caramba naquela época. Olha o que aconteceu. Que até hoje pouca coisa foi explicada daquela situação. Olha o que aconteceu. Hein, Quessadinha? Você lembra que na época a gente fez uma entrevista exclusiva com o Aidar e ele foi muito gentil pra nos atender, mas até hoje tem muita coisa da namorada dele, da filha dele, que as pessoas colocam pra debaixo do tapete. Eu perguntei pra ele nessa entrevista se ele tava comendo banana, se ele tava dando uma banana pro Palmeiras. É só recuperar aí a entrevista. Lá na cabine do Morumbi. A grande verdade é que depois do Juvenal Juvencio, ninguém deu certo no São Paulo. Só foi um dirigente pior que o outro. Do Juvenal pro Carlos Miguel Aidar, do Miguel Aidar pro Leco, do Leco pro Casares, que pra mim talvez seja o pior de todos esses aí. Só não tão ruim quanto o Carlos Miguel Aidar, que lesou o clube, que lesou o São Paulo. E aí, obviamente, colocaram varrendo pra debaixo do tapete. Que é tão incompetente quanto. Acho que a pior gestão, como gestão, foi a do Leco e a inanição no período. Por quê? Dele. Uma inanição. Ele não resolveu nenhum problema dessa época do Carlos Miguel Aidar e nem organizou o clube pro futuro. O clube ficou parado. Mas a gestão do Casares é uma catástrofe. Eu não posso falar sobre isso. Por quê? Porque eu não vejo balanço, eu não sei como funciona. Mas então a gente não consegue ver nada porque eles não têm transparência. Eles não têm transparência. Agora só vão subir, cara. Mas aí que tá deles. É muito juros. Já é muito ruim. Tava falando mas hoje. é boa a gestão? Não é boa. Claro que não é boa. Ué, mas peraí. É o que a gente tava falando em algum a dívida de um aqui, bi. O Palmeiras devia 300 pau quando entrou o Paulo Nobre.
Tá, mas e a dívida de Umbi? O Paulo Nobre resolve São Paulo, Palmeiras, Santos. Mas e a dívida, Denis, e a dívida de Umbi? E quantos empréstimos bancários foram feitos na gestão do Júlio Casares? Direitos de imagem atrasados, premiações que não foram pagas. Com empresários. Ficar abraçando torcida organizada. Para lá e para cá. Quando você não ajusta na gestão, você deixa de ter um problema aritmético e vira geométrico. De 2 vai para 4, que vai para 8, vai para 16. Denis, a gestão dele é péssima. Eu peguei um Uber para voltar no dia 12 de junho. Eu comentei contigo, capitão. São Paulo e Vasco, tá? Peguei um Uber aqui no Morumbi. Nós estacas. Sim, 3-1. Ó, não, mas só viu, me chamou a atenção. Lucas, o nome dele, nosso ouvinte. 1h eu peguei o Uber, entrei no Uber, fiquei comentando. Ele falou, sou São Paulino, o jogo terminou quando eu tava ouvindo vocês. 3-1, nossa, não sei o que é. Tem uma coisa que vocês falam, né, que eu concordei plenamente com vocês. Eu era sócio diamante de São Paulo, pagava o plano máximo, né? E não consegui ir na final da Copa do Brasil. E ali vocês falaram muito disso na época. A gente falou muito, né? Botamos até um sócio no ar, lembra? Sim. Ele disse assim, a partir dali eu abandonei. E sabe o que é pior, ô Pretzel? Se eu for na quadra da Independente, eu compro ingresso e não me incomodo. Exatamente. Vou ali, compro ingresso e não preciso ser sócio. E o dinheiro vai pra onde? É assim que tá. E vai pro São Paulo, vai pra onde? E ninguém diz nada, ninguém faz nada. O Conselho do São Paulo fica em silêncio em cima disso. Nenhum ex-presidente tem uma voz ativa pra bater contra isso aí, certo? Tá? Se o Baby hoje for candidato à presidência, o Casares é o vice dele, ou vota nele. Essa que é a realidade hoje. São parceiros hoje, são parceiros. É brincadeira isso aí. O São Paulo, que foi modelo de gestão, né, até o início desse século, hoje é mais do mesmo. Vem de uma sucessão de o segundo mandato do Juvenal, quando ele rasgou o estatuto, depois Carlos Miguel Aidar, que foi expulso do São Paulo, depois Leco, e agora uma gestão pífia. Não é transparente, não é? Que não mostra o que está acontecendo no São Paulo. Que não respeita o estatuto, a partir do momento que deixa o tal do Carlos Belmonte ser diretor de futebol, coisa que não pode, que ele fere 7 artigos do estatuto do clube. É isso, velho. São Paulo virou isso aí, e ninguém entendeu? Diz nada, todo mundo em silêncio. Nada. Agora, tem uma coisa no São Paulo que o craque Neto fala muito, e o Neto, ele tem uma certa razão. O que a gente compreende como mídia corintiana, mídia são paulina, a atuação desta mídia tricolor, ela não cavocou a fundo todos esses 20 anos de coisas erradas que a administração fez. Porque foram muitas, né? O São Paulo tem uma dívida perto de 1 bi. Né? Isso se fala pouco sobre isso. O São Paulo fez, nos últimos 20 anos, muitos empréstimos milionários nos bancos. Fala-se muito pouco nisso também. Fala-se muito pouco na quebra aí de estatuto que o Juvenal fez, como o Capriotti bem notou. Ele deu um golpe ali. E tudo era na mão do Juvenal. E uma certa empáfia, né? Porque o São Paulo, sempre com aquela história da casa sacrossanta. Soberano. Né? O São Paulo acreditou. O soberano. O São Paulo acreditou nessa mentira, né? Eu não estou falando da história do São Paulo, dos times do São Paulo, da camiseta do São Paulo. Isso é coisa linda, a torcida do São Paulo. Eu estou falando de gestão, tá? Porque tem uns imbecis que vão entender errado por aí. Eu estou falando de gestão, tá? São Paulo teve alguns dos maiores times do mundo. Aquele do Cilinho, aquele do Tele Santana, meados dos anos 80, início dos anos 90. Aquilo é, sem dúvida alguma, uma das coisas mais lindas do futebol brasileiro. Eu não estou falando disso, tá? Estou falando de gestão. E aí, o São Paulo soube fazer algo que o Corinthians não faz, porque o Corinthians ele é inimigo do próprio Corinthians, né? Todo dia tem uma notícia ruim nessa fábrica corintiana. O São Paulo, João Paulo Capelanes, ele jogou debaixo do tapete 20 anos de coisa errada. Aí uma hora alguém levantou esse tapete. Aí quando alguém levantou esse tapete, viu a sujeira que tá, né? E para sair vai ser difícil. Não esqueçam, o presidente aí do São Paulo, que acho que nós todos criticamos, né? O Casares, que dava muita entrevista quando era apenas um dirigente, hoje como presidente ele some, não quer falar com a gente. Ô Casares, se quiser, nós estamos abertos aqui para qualquer entrevista, tá? Queremos ouvi-lo. Estamos entrevistando o cargo de presidente do São Paulo. O Casares, um dia desses, disse aí que se o São Paulo não se preparar para uma espécie de SAF, ou seja, se não trouxer dinheiro, esquece. Não vai ser competitivo, não vai ganhar mais nada. Então, olha só onde o São Paulo está se enfiando, hein?
E os 3 grandes de São Paulo, tirando o quarto que está aqui no Mundial, os outros 3 estão numa pindaíba desgraçada. Santos, Corinthians e São Paulo. Se eles não derem um jeito, a gente em 3, 4 anos vai ver só tragédia. O Crespo ele se depara com o São Paulo defasado por lesões. Os seus principais jogadores, Lucas e Oscar, lesionados. O Oscar agora voltando de lesão, né? E o Lucas numa lesão complicada. A gente não sabe quando vai voltar e como vai voltar. E numa eminência de 3 jogos importantíssimos, que se o São Paulo, Deus me livre, perde esses 3 jogos, ele realmente decreta a luta contra o rebaixamento na sequência do Brasileirão. Então, como você avalia e quais as expectativas do Crespo para esse elenco? Porque ele vai precisar tirar coelhos da cartola, vai precisar inovar, não à toa a gente vai falar sobre isso, mas a comissão dele estava no jogo sub-20 de ontem. Eu vejo da seguinte forma, Léo. Eu acho que depois dessa parada ela foi muito importante em vários aspectos. Primeiro, para recuperar alguns desses jogadores, e a gente está vendo aí que é uma lista muito grande, né, de baixas. Em um segundo momento, para descansar um pouco alguns outros, porque é uma batida muito forte desde o começo do ano, né? A gente está falando aí de um calendário, né, nessa temporada que não houve uma pausa, um período de uma semana para trabalhar praticamente desde, sei lá, segunda semana de janeiro, né? O Campeonato Paulista começou 15, 16, 17, por aí de janeiro. Então a gente está falando aí de um período de 5 meses praticamente, com jogos seguidos, viagens, competições diferentes, tensões, derrotas, vitórias, agora uma troca de treinador, momentos de instabilidade, outros momentos bons, enfim. Então são muitas coisas, né? Então acho que em alguma medida essa parada também foi positiva para os caras darem uma zerada. A gente tem visto que muitos deles foram viajar, curtir um pouco a família. Eu defendo muito isso, viu, Léo? Eu sei que muita gente aí na rede antissocial fala que o cara não pode ter folga, não pode ter férias, não pode ter família, não pode ter nada, né? Só porque ele ganha uma baita de uma grana jogando bola. É claro que isso traz responsabilidades, mas ele também não pode ter nenhum bônus, né? Ele não pode viajar, não pode ter 2 dias de folga quando não tem 15 dias de jogo. É uma coisa maluca, né? Mas é a forma que a gente lida com o futebol. Exatamente. Profundamente. Então acho que essa parada foi muito positiva nesses 2 aspectos, principalmente recuperar jogadores, reenergizar alguns que estavam precisando. E agora, cara, daqui em diante, né, a gente vai observar o que o Crespo vai conseguir trazer de diferente, né, nesse trabalho dele, do ponto de vista de montagem do time, de soluções que ele vai encontrar, enfim. Tem alguns aspectos aí interessantes e importantes para a gente ver o que vai ser desse novo São Paulo para essa segunda parte da temporada, em que a necessidade de resultados ela é grande e urgente, né? Sim, urgente é a palavra, você foi perfeito. São Paulo precisa, principalmente no Campeonato Brasileiro. Se eu fosse decretar aqui em termos de importância, hoje o Campeonato Brasileiro é mais importante porque é o único que tem rebaixamento. E como eu venho dizendo, o rebaixamento, gente, não é só moral, ele é financeiro. Num clube que está devendo milhões, eu não gosto nem de falar sobre isso, porque o São Paulo não tem elenco para ser rebaixado, mas um clube que está devendo milhões, né, JP, você perde pela metade praticamente o seu valor de receita de TV e por aí vai. Então, é uma situação muito, muito delicada que a gente também tem que tomar muito cuidado e entender também como vai ser esse cenário com o Crespo e tudo mais. Antes da gente ir para a próxima pauta, que também tem bastante coisa, eu vou continuar lendo o chat aqui, que a galera está interagindo bastante, já pedindo, deixem o like, galera, é muito importante o seu like para nós. O Joseildo Araújo fala o seguinte: o torcedor brasileiro de alguns clubes ficam meio desanimados, dispensa treinador, recontrata, será que dessa vez vai com o Crespo? É isso que a gente espera, Joseildo, a gente espera muito que vá, e eu acho o Crespo, com todo respeito ao Zubeldia, é um técnico de uma prateleira acima, e acho que tem tudo para dar certo, mas é o que a gente fala, às vezes o problema ele vai um pouco mais acima do que o treinador. O Zubeldia tinha os seus problemas, mas de longe não era o único culpado desse São Paulo. O Paulo Nobre responde aqui, o Alberto Oca fala o seguinte, o Ed Júnior fala o seguinte: time nessa situação e os caras querem folga. O importante, acho que foi muito legal que o Raí disse, vou colocar ele aqui na tela de novo,
Acho que deu uma travada aí, não sei até quanto não sei até quanto foi o que eu disse aí, mas acho que deu uma travada, né? Não, mas deu para terminar o raciocínio. E é até interessante que você disse que o Luiz Henrique, que para mim hoje é o melhor técnico do mundo, hoje, falando sobre o momento, não só porque ganhou a Copa do Mundo, mas tem até um documentário, a Copa do Mundo, desculpa, não só porque ganhou a Champions League, mas tem até um documentário dele na Max, que é interessante a galera assistir, que fala sobre como ele lida com esse elenco. E ele defende muito isso, ele fala, cara, você quer que o seu time seja campeão? Dê férias para os seus jogadores. E a galera tem essa visão, né, pelos altos salários, os caras têm que ter direito a férias, mas isso ajuda muito, cara, porque quem viveu de futebol em algum momento sabe que é uma rotina muito difícil, você fica muito tempo fora de casa, viagem o tempo todo, falando de um São Paulo que joga, sei lá, 70 partidas no ano, dessa maneira, então é muito bom dar essa zerada mesmo, como o Raí disse, isso é, cara, fundamental para um time de alto rendimento. Você quer completar, Raí? Você estava falando que queria falar mais alguma coisa sobre os lesionados? Não, acho que foi tudo que eu disse aqui, deu uma travadinha aqui para mim, eu achei que não tinha concluído o raciocínio, mas só uma última coisa sobre as idas e vindas, né? Ontem eu estava acompanhando a entrevista de apresentação do Alexandre Matos lá no Santos, e ele praticamente confirmou, né, o negócio com o Igor Vinícius. O Santos está contratando o Igor Vinícius e o William Arão, e ele disse que faltam ali só pequenos detalhes, mas assinatura, provavelmente, mas que, assim, eles já são basicamente jogadores do Santos, né? Tanto o Igor Vinícius quanto o William Arão. Aí, então, praticamente certo, né? Santos se movimentando no mercado e levando o Igor Vinícius. Tem gente que não vai ter saudades dele, né, JP? Você tem saudades do Igor Vinícius já? Já tá batendo a saudade? Eu acho que o Igor Vinícius chegou num ponto de fim de ciclo no São Paulo, né? É um cara que chegou em 2019, teve muitas oscilações, é um cara que teve alguns momentos bons, mas teve outros que foram muito ruins de fato. Acho que o melhor momento dele, falei aqui algumas vezes, foi em 2022 com o Rogério Ceni, inclusive quando ele teve uma aparição até importante no ataque, fazendo alguns gols importantes, gol contra o Ceará na Copa Sul-Americana, que foi o gol que não foi da vaga, porque o São Paulo levou o jogo para os pênaltis, né? Mas enfim, foi um gol muito importante para o São Paulo se classificar naquela ocasião. Então, assim, é um jogador que teve alguns momentos importantes, mas também teve muitos momentos ruins. Eu acho que ele jogou muito também, muito em quantidade, eu falo, por conta da falta de opções que o São Paulo teve ao longo desses anos, jogadores que também não conseguiram se firmar. Eu acho que se o Moreira tivesse uma condição física melhor, naturalmente teria sido mais utilizado do que o Igor Vinícius, porque eu acho o Moreira mais jogador, mas o Igor Vinícius se mostrou melhor fisicamente em muitos períodos. Aí, claro, em 2023 ele sofre a lesão que o tira de todo o restante do ano, ele volta no ano passado e não consegue também voltar muito bem. Então acho que foi um fim de ciclo, o jogo dele contra o Ceará agora, naquele empate por 1-1, ele falha diretamente no gol do Ceará, erra tudo que ele tenta no jogo. Foi um jogo basicamente que decretou, na minha visão, assim, a saída dele. Talvez não pela diretoria ou pela comissão técnica, mas acho que não tinha mais clima com a torcida. Eu lembro também de um jogo do Paulista que o São Paulo venceu o Mirassol, foi 4-1 o jogo, mas quando o Igor Vinícius foi substituído, ele foi vaiado. Então já mostrava que ele também não tinha muito clima com o torcedor que estava ali presenciando o estádio. Então acho que melhor para todo mundo, melhor para o São Paulo, melhor para o atleta, e o Santos recebe aí um reforço. Acho que para o nível do elenco do Santos até é um cara que vai fazer sentido, talvez seja até titular aí no time do Santos. Acho que ele pode agregar, inclusive se ele conseguir chegar no seu bom momento novamente, ele pode até agregar bastante lá no Santos. Exatamente. A galera aqui no chat falando que hoje é aniversário do Gabriel Sara, também foi muito bem no São Paulo e também muito criticado, então parabéns para Gabriel Sara. Antes da gente passar para a próxima pauta, tem um comentário aqui que o Augusto ficou bravo, ele acordou bravo, ele tá gritando: difícil é se acordar cedo, pegar ônibus lotado, comer marmita fria e trabalhar o dia inteiro pesado, ganhando salário mínimo, mas a vida desses jogadores ganhando é difícil, né? Ninguém falou que é difícil, Augusto, pelo amor de Deus. A gente só tá falando que eles são seres humanos, e assim como você, que precisa de descanso, e até a CLT defende as suas férias, eles precisam de férias também, né? E cada um tem sua dificuldade, né, Léo? Cada um tem sua dificuldade. O padrão de vida do cara, financeiramente, lógico que é acima, mas o cara também tem as suas preocupações, tem as suas ansiedades, tem a sua pressão que ele enfrenta todo dia. O cara, de repente, perde um jogo, ele não pode sair na rua com a família, que ele vai ser hostilizado, não pode levar o filho na escola, que ele vai ser hostilizado. Então é difícil também, cara. O JP completando, a galera tem a visão da bolha da Série A.
né? E tem até um levantamento interessante que eu acho que só 10% ou 12% dos atletas ganham salários acima de 15 ou 20 mil reais, né, do futebol brasileiro. E o jogador profissional, ele passa por muita coisa para chegar nesse padrão. Claro que quando o cara chega nesse padrão, ele tem que ser muito bom. Tem os meninos que, tem a qualidade e já nascem nesse padrão, na base do São Paulo e tudo mais. Mas essa não é a realidade do futebol. Muitos deixam de viver, deixam de estudar e muitos não dão certo. E a atleta do atleta profissional é muito complicada assim. A gente também tem que sair um pouco da bolha. Ô, Raí, eu lembro daquele meme, né, do Henrique Dourado no Palmeiras. Pô, falaram que o negócio era por produtividade, que ele tá almoçando no CT. A galera tem que ter um pouco de calma, né, com esse tipo de avaliação. Hora do São Paulo aqui no De Primeira, hein? A gente fica lá de olho no Mundial de Clubes, mas tem muita coisa acontecendo no Tricolor. Tem. E Hernan Crespo já chegou. Chegou. Já foi apresentado. Já tá trabalhando. E já comandou, inclusive, o primeiro treino, André. Foi apresentado hoje e hoje foi dia de reapresentação. Ah, é verdade. São Paulo. Depois de 13 dias, São Paulo voltando aí. Os guerreiros da Barra Funda voltaram hoje. Você não gosta? Você não sabia desse termo? Não. Os guerreiros da Barra Funda. Mas é de corneta, aí, sabia? Eu imaginei, né? Ai, a vão ficar bravos comigo, depois não vão mais falar comigo. Mas os jogadores se reapresentaram hoje, os atletas, enfim, já tinha uma parte, na verdade, trabalhando, né? Os jogadores que ainda estão num processo de volta de lesão, de transição, já estavam trabalhando e aí hoje o restante do elenco conheceu o Hernan Crespo, a comissão técnica. Teve uma conversa, né, uma charla, para pegar a língua castelhana, o presidente, né, apresentou o Hernan Crespo, a comissão técnica, aí teve uma conversa, o Crespo falou um pouco da trajetória dele, do conhecimento dele de São Paulo, das pessoas que ele conhecia no clube, falou um pouco da metodologia dele de trabalho. E aí teve um trabalho ali, um início de trabalho, uma coisa assim que deixou uma impressão muito positiva, né? É óbvio que todo começo de trabalho deixa tudo dá aquele gazinho, né? Dá aquele gás e tal. Parece tomar um suco. Isso, dá aquela força, aquela energia. Assim, as primeiras impressões de quem está conhecendo o Crespo agora, de quem está conhecendo a comissão técnica, são muito positivas, porque é aquilo que a gente vinha falando e que o próprio Crespo falou na apresentação dele. O cara está com muita vontade. Então, assim, a galera, por exemplo, de DM, de refis, de preparação física, funcionários e tal, que não conheciam o Crespo, falou, pô, esse cara está aqui com muita vontade, o cara parece que chegou aqui, parece que está na Disneylândia, aqui o cara quer fazer tudo, opa, vamos lá, vamos aqui, sabe? Então, assim, vira um cara com muita vontade de querer fazer logo as coisas. Sabe aquela coisa, parece que tem jogo amanhã, então ele já quer preparar o time, já quer fazer as coisas, já conversando com os jogadores, claro, voltam num ritmo muito ainda assim, faz a parte física, vai no refis ali fazer uma bicicleta, uma parte física, uma musculação, e o Crespo ali, ó, do lado dos caras ali na bike ergométrica ali fazendo uma musculação, e ele ali conversando com os jogadores e tal. Então, assim, isso foi visto de uma maneira assim muito positiva. O cara tá com muita vontade de fato. E o legal também de trazer de bastidor, que eu apurei, é uma atualização do DM. Dos jogadores machucados, né, que estavam lesionados. Me disseram que o Marcos Antônio e o Oscar já estão prontos para serem escalados. Se tivesse jogo amanhã, Marcos Antônio e Oscar no time titular, pode escalar. Boa notícia, hein, pode gente? Escalar. Finalmente. E o Oscar fez um exame de imagem e a lesão muscular que ele tinha, que ele teve uma relesão, que machucou no mesmo lugar, só para recapitular, ele teve a lesão num jogo treino, aí depois ele foi no primeiro jogo da Libertadores contra o Tadieres, era para ele ter ficado no vestiário no intervalo, aí ele ficou mais um tempo, forçou, estourou. Aí ele teve que parar para tratar, e aí ele perdeu muitos jogos. Então, assim, ele parou, tratou e já está cicatrizada a lesão. Ele fez um exame que mostrou que está totalmente cicatrizado. Então, assim, o Oscar já está voando pronto para quarta e domingo. Quarta e domingo. Já foi colocado a força física. Mas será que ele já volta nessa intensidade toda aí? Já volta nessa intensidade. Agora é ritmo de jogo. Tá pronto. Ele está zerinho. Opa. Motor tá zero, vamos dizer assim.
Então, Oscar e Marcos Antônio estão aptos, prontos para escalar. A questão do Lucas ainda requer mais uma semana. Eita! Porque a questão dele não é óssea, a questão dele não é na cápsula do joelho. Então, assim, o Lucas quer voltar 100% seguro. É aquela coisa do Oscar, só que com um trauma, né? Diferente do Oscar, que foi muscular, a questão do Lucas é trauma. Então, assim, a pancada, ele quer voltar sem sentir nada de dor. Porque o Lucas, quando voltou, ele voltou ainda sentindo um pouquinho de dor, mas vamos lá que vamos jogar. O importante é jogar. Ele deu aquela entrevista, né? Ele falou, em 2 semanas eu volto. 10 dias. Era uma expectativa que não se confirmou. E aí, quando ele voltou, ele sentia muita dor. E aí ele decidiu, então, parar, porque de fato não estava mais rolando. No treinamento sentia dor, não estava rolando. E aí o Lucas, então, vai usar ainda essa pré-temporada, essa mini pré-temporada, para terminar o tratamento. Ele está fazendo o exame, não tem lesão, não tem edema, não tem a pancada. A questão mesmo é ser submetido ao esforço físico e sentir dor. Então ele quer estar fazendo o esforço máximo, submetido à carga pesada e não sentir dor. Então é uma segurança do atleta em conjunto com os médicos do clube. Você falou no tempo, mais uma semana. Mais uma semana dentro da pré-temporada. Para aí sim... Aí começar as atividades de treino de mesmo. Transição, de transição e ir para o campo. Próximo compromisso do São Paulo é contra o Flamengo no dia 12 de julho. Então, a gente está em 26 de junho, ainda tem um tempo aí para ele ir se recuperando. Será que dá para imaginar um Lucas nessa volta de Campeonato Brasileiro ou vai depender muito Vai depender muito dessa semana. Tá. Dessa próxima semana vai depender muito do que vai acontecer nessa próxima semana. De qualquer forma, é uma pausa que veio a calhar, né? Porque o tempo que o Lucas está fora, o Oscar precisando se recuperar também, então deu aquele respiro para que esses jogadores voltem aí à sua melhor forma. Uma lesão, né? Na verdade, essa pancada que o Lucas sofreu, que se estendeu mais do que se imaginava, do que ele mesmo imaginava. Inclusive, ele já declarou isso. Mas é legal quando chega técnico novo, né? Dá aquele gás, up nos jogadores, todo mundo rendendo. Se você tiver o Lucas no campo, nesse período da intertemporada, da mini pré-temporada, aí você fica só com o Caleri no DM. Porque aí é uma lesão mais grave. Não volta a temporada. São 2 meses que ele já está fora. Provavelmente não volta na temporada. Então, tem o Luiz Gustavo, que está já no campo treinando, né, trabalhando já. E ele está bem? Tá. Ele está, assim, confiante, seguro? Já claro, sendo observado. Cumprindo um cronograma bem restrito ali e tal, vai voltar seguro, mas já está no campo. Então, assim, no DM tem Lucas e Caleri, e aí se você tiver o Lucas nessa semana já no campo trabalhando, mesmo que seja transição, você vai ter só o Caleri. Então, isso é uma baita novidade aí pro São Paulo. Depois, né, depois do vendaval, né? Nossa, depois que o Zubeldia sofreu com todo mundo lesionado, cada hora perdia não sabia mais o que fazer ali, improvisando de todo jeito, agora uma nova vida. Mas era o que a diretoria ponderou com o Zubeldia quando ele deixa o cargo à disposição depois do jogo contra o Vasco. Calma, vai ter os lesionados aí e tal, vamos repensar. Mas aí, enfim, já era fim de ciclo mesmo, né? Enfim, passou, né? Agora o São Paulo vai escrevendo aí uma nova página com o Hernan Crespo no comando. O PVC, né? A gente sabe como o Zubeldia, né, teve dificuldades aí com todos esses lesionados. O Crespo, a gente espera que tenha uma vida mais tranquila com essas peças à disposição. O elenco do São Paulo, que já não é tão numeroso, pelo menos quem ele tem, que ele possa utilizar. E foi um time que teve que mudar aí, né, ao longo, justamente por conta dessas ausências. Mas agora, com a presença de Lucas Ferreira, se não for, né, negociado. Tem o Ferreirinha também, que foram jogadores que foram ganhando espaço nessas lacunas que foram aparecendo. Aí você vai ter a volta do Lucas, do Oscar, você tem o André Silva, você tem o Dineno que chegou também. O que você imagina para esse setor ofensivo do São Paulo? O que o Crespo pode fazer com a volta de todas essas peças, incluindo também o Luiz Gustavo ali no meio de campo? O São Paulo tem 20 dias para voltar a jogar bem e subir no Campeonato Brasileiro. E aí entrar nos mata-matas fortes, principalmente da Libertadores. Já tocamos nesse assunto aqui. O GT acabou o ciclo, mas ele não perdia na Libertadores. Ele tinha, todo o discurso era de tentar ganhar a Libertadores. E ele entendeu que não tinha mais o que tirar dos jogadores por causa do desgaste
no Brasileirão. Então agora eu acho que tem jogadores, apesar da ausência do Caleri, com a chegada do Dineno, você tem centroavante, não para serem